Boa tarde, amados. A paz do Senhor. É um privilégio muito grande nessa tarde poder falar e que o Senhor possa de uma forma poderosa abençoar sua vida. Estamos mais uma vez iniciando a nossa live e eu quero agradecer a Deus pela sua presença, pelo seu lar, pela sua família. Eu sou o pastor Francisco Alves Quezado, pastor da Igreja Metodista Wesleyana, aqui no bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais. E é sempre um prazer estarmos juntos. E eu quero, nesse momento, ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo 33, verso 15, que diz assim: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Louvado seja Deus. Pai, eu quero te agradecer nessa tarde. Muito obrigado, pois o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem sido especial. Recebe a gratidão do meu coração. Recebe a alegria do meu coração de neste momento estar te falando, meu Pai. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Que tua mão santa seja conosco. Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. Ser com a tua igreja neste lugar. Ser com os teus servos, ora, ainda nos seus lares. E aqueles que estão nos acompanhando. Que a bênção do Senhor seja com eles. Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. Em o nome de Jesus. O nosso abraço para a nossa irmã Clara Bispo, nossa irmã Edneia Bispo também, nosso irmão Cláudio, isso, Deus os abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, lemos aqui um texto da palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 33, verso 15, quando Moisés, argumentando com Deus, ele disse o seguinte: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. O texto é conhecido e os irmãos sabem que Moisés foi o servo de Deus, que Deus usou ele para libertar o povo das garras da tirania do Egito, o rei Faraó. E foram lutas travadas, precisou Deus enviar algumas pragas, pelo menos 10 pragas sobre aquele povo, os libertou, eles atravessaram o Mar Vermelho em seco, viveram momentos difíceis no deserto, com muita luta, muitas dificuldades, e em todos os momentos das suas provações, das suas tribulações, das suas dificuldades, das suas escassez, Deus esteve presente com o seu povo, abençoando, guardando, ajudando e fazendo com que eles fossem abençoados. Viveram tremendas, profundas experiências com o Senhor. Mas chegou um momento que o povo falharam, pecaram, esqueceram da direção de Deus, esqueceram do Senhor, e Deus agora chega para Moisés e diz: olha, eu tenho uma promessa de colocar vocês na terra prometida. Eu prometi fazer isso e vou fazer. Eu vou enviar um anjo com vocês e ele vai expulsar todos os povos daquela terra. Eu vou expulsar todos os povos daquela terra. Um anjo vai com vocês, mas eu não vou mais no meio de vocês, porque vocês estão obstinados ao pecado. E se eu for no meio de vocês, eu vou destruí-los. Moisés leva essa fala para o povo, e o povo ficaram muito assustados. O povo estava acostumado a ter a presença de Deus. Nas batalhas o Senhor dava vitória. Na hora das dificuldades o Senhor os protegia. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eles podiam contar com a bênção do Senhor. Se era frio, Deus providenciava o fogo.
Se era o sol, Deus providenciava uma coluna de nuvem. Se era falta d'água, Deus tirava a água de uma pedra. Se a água estava amarga, Deus fazia a água ficar potável. Se não tinha alimento, Deus providenciava. Enfim, aquele povo tinha a bênção de Deus, tinha o cuidado de Deus, tinha a proteção de Deus, tinha a provisão de Deus. E agora eles sabiam da notícia que Deus não estaria mais com ele. Eles ficaram apavorados. Como seria difícil agora ter uma vida naquele deserto, naquela situação, sem a presença do Deus Todo-Poderoso. O coração deles se derreteram porque eles sabiam que não conseguiriam viver se Deus não estivesse com ele. É muito triste quando alguém não tem a presença de Deus na sua vida. É muito triste quando andamos sem saber que Deus é conosco. E Moisés sabia muito bem que ele dependia da graça de Deus para ser vitorioso. Mas Deus disse: eu não vou mais no meio de vocês. E Deus diz, logo a seguir, que aquele povo tinha arrumado muitos atavios. Espiritualmente falando, nós temos algumas formas de ver esses atavios. Na essência da palavra, seria enfeites, alguns ornamentos para o corpo, ficar mais belo, mais bonito. Mas no sentido espiritual, esses atavios podem representar muitas outras coisas. Coisas que deixaram a origem da santidade do Deus vivo, a vida espiritual, para apanhar coisas do mundo, costume do mundo, hábito do mundo, vestimento do mundo, enfim, um monte de outras coisas que eles estavam fazendo que aquilo não agradava a Deus. Eles tinham perdido a noção da vida de santidade com Deus que os libertou da tirania do Egito. E agora Deus disse: olha, eu não posso mais estar com vocês. Eu vou dar o que vocês querem. Eu vou inclusive colocar um anjo para ir com vocês. Mas eu não vou mais com vocês. Eles ficaram desesperados. E Moisés sabendo disso, fica perturbado e leva o recado para o povo. E o povo disse: nós vamos tirar fora os atavios. Nós vamos arrancar tudo isso fora. Nós não podemos perder a presença gloriosa do nosso Deus conosco. E ele começa a tirar tudo aquilo, e Moisés, na sua oração, na sua conversa com Deus, a Bíblia diz, o próprio Deus diz que falava com Moisés cara a cara, e agora Moisés disse: mas meu Senhor, como vamos saber se o Senhor está conosco? E Deus diz que vai com ele, e Moisés diz: olha, se a tua presença não for conosco, não sairemos desse lugar. Moisés sabia muito bem o que aquilo representava. Faz uma revisão no seu arraial, inclusive tiraram de dentro do arraial a tenda do Senhor, a ponto de quando as pessoas precisassem estar buscando o Senhor, teria que sair do arraial. E no meio dessa dificuldade tão grande, no meio desse conflito tão grande, a Bíblia diz que tinha um jovem, por nome de Josué, que não saía da tenda do Senhor, buscando o Senhor em oração. Mais tarde nós conhecemos muito bem todos os feitos de Josué por ter uma vida aos pés do Senhor. Não dá, irmãos, para nesses dias andarmos sem a presença de Deus nas nossas vidas. Não tem como sermos vitoriosos, não tem como entendermos o propósito de Deus, não tem como dar um passo mais além se o Senhor não for conosco. Não podemos afirmar um caminho seguro, abençoado, próspero, feliz e protegido de todos esses males que estão vindo sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre o mundo, se a presença de Deus não for conosco. Por isso, Moisés, ele disse: se tua presença não for conosco, não sairemos deste lugar. Meus queridos, nós precisamos, nesse momento de pandemia, nesse momento desse vírus maldito, pararmos para refletir. Pelo menos 3 considerações do texto eu faço, e a primeira dela é dizendo que não foi Deus que trouxe esse vírus maldito, mas ele permitiu.
Se ele não trouxe, mas permitiu, certamente ele quer nos ensinar alguma lição. Não tem como passar esse período de pandemia, de desespero, desse maldito vírus, se não aprendermos alguma lição. Deus não permitiria que sua igreja ficasse isolada, trancada dentro de casa, 30, 40, 60 dias, se não fosse para que a gente aprendesse uma lição. Parássemos um pouco para rever toda a nossa história, fazendo uma profunda reflexão da vontade de Deus para entendermos o que realmente o Senhor quer para o seu povo. A meu modo de ver, eu entendo que nós, povo de Deus, nessa correria do mundo, nesse dia a dia exacerbado, com tantas coisas acontecendo, com tantos afazeres, com tantas preocupações, a nossa adoração não estava sendo aquilo que Deus quer. Me lembro muito bem que certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: esse povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Muitas vezes a nossa vida para com o Senhor estava muito atribulada, a preocupação exacerbada, e nós não sabemos o que queríamos, como estávamos fazendo, e chegou um momento que a gente parou para entender. Quero dizer para você que durante esses 40 dias que estou dentro de casa, eu tenho me dedicado à leitura, eu tenho me dedicado a buscar o Senhor, mas também fazendo uma profunda reflexão na minha vida. Eu tenho buscado coisas que têm acontecido na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade, e estou trabalhando, processando tudo isso dentro de mim. Algumas coisas eu entendo que eu preciso fazer um conserto com o Senhor, preciso perdoar, preciso pedir perdão, preciso investir mais em algumas áreas da minha vida para não deixar uma certa pendência ou dependência. Eu preciso entender que eu tenho um Senhor a quem eu presto conta. Eu preciso entender que eu pastorei uma igreja a quem também presto conta. Eu preciso entender que eu falo para muitas pessoas e que essas pessoas precisam ver em mim que eu tenho a graça de Deus, que eu tenho o poder de Deus, que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e que eu preciso com sinceridade me colocar diante do meu Deus e falar aos corações que precisam e que muitas vezes estão feridos. Alguns deles já não creem mais em nada, e é necessário que o homem de Deus não viva de aparência, e que ele possa dizer o que Moisés disse aqui: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu não posso sair dessa pandemia se eu não sair um pouco melhor do que eu entrei nela. Você, meu irmão, dentro de casa, na sua quarentena, ou outro nome que você quiser dar, precisamos fazer uma profunda reflexão da nossa vida, da nossa história, dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Quem sabe acessar os portões daquele quarto escuro da nossa memória, onde muitas coisas estão lá e que nós mesmos não gostamos, de dizer: Deus tem misericórdia. Eu quero ocupar o meu tempo de quarentena dentro de casa para fazer um tratamento especial da minha mente, da minha vida, buscar a minha história, onde eu acertei, melhorar mais, onde eu errei, pedir perdão, me consertar, porque eu quero que a tua presença esteja comigo. E a Bíblia diz que aquele povo começaram a tirar os seus enfeites, os seus atavios. E eu fico perguntando para mim mesmo: quais seriam estes atavios? Quais seriam essas coisas que estavam em nós e que precisavam de uma mudança? E é um momento específico e especial que Deus nos dá para fazer uma profunda reflexão e dizer: eu preciso mudar. Não dá mais para continuar como eu estou. Não dá mais para eu viver como eu estou vivendo. Eu preciso de uma mudança na minha vida, no meu comportamento, nos meus pensamentos, no meu dia a dia. Eu tenho um monte de atavio em mim
E alguns deles lá no meu coração que já refletem para as pessoas entender que alguma coisa está errada. E Moisés dizia, se a tua presença, isso é muito sério, não dá para viver de aparência, não dá para viver dizendo que está tudo bem quando está tudo errado, não dá para dizer que está com Deus se os nossos atos são totalmente diferentes, e Ele faz com que as pessoas vejam na gente que vivemos uma vida de fingimento. É hora de pararmos para refletir. Deus está nos dando essa oportunidade. Tirou a correria, tirou a agenda, tirou os muitos conflitos e problemas que tínhamos, para que pudéssemos parar para pensar e dizer, Senhor, eu quero a tua presença comigo. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. Que o Senhor os guarde que o Senhor os guarde em nome de Jesus. Você possa dizer, eu quero a presença do Senhor comigo. Eu quero a presença do Senhor na minha igreja. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. Eu quero a presença do Senhor na vida do meu pastor. Eu quero a presença do Senhor na vida da minha família. Eu quero a presença do Senhor na minha cidade. Se a presença do Senhor estiver em nosso meio, não precisamos temer mais nada. Que Deus te abençoe sobre modo muito especial e te guarde neste dia, nesta tarde, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Muito obrigado. Eu quero orar com você. Quem sabe os seus dias não têm sido dias fáceis, têm sido dias de angústia, de medo, mas nessa tarde o Senhor possa, na sua vida, dizer, olha, eu quero fazer parte do seu dia a dia. Senta aqui do meu lado, vamos conversar. Quem sabe você precisa ter um concerto com o Senhor e fazer uma mudança na sua vida para que a sua vida seja abençoadíssima no Senhor. Oremos ao Senhor. Deus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda as nossas vidas, guarda esse coração aflito, preocupado e necessitado da presença do Senhor. Dá-nos, ó Deus, condições de entender a tua vontade, de estar com o Senhor, de andar com o Senhor. Cubra-nos com o teu sangue e que tua presença esteja em nosso meio e que ao sairmos, ó Deus, desta quarentena, possamos sair fortalecidos, porque em toda a história da tua igreja, quando a tua igreja teve dificuldade, saíram daquela dificuldade mais vitoriosos, mais abençoados. Faça, meu Deus, com que tudo isso contribua para o bem do teu povo e que profundas experiências possamos tirar nesse momento. Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração, em o nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Nossa irmã Giovana Carla, Hudson Rocha, irmão João Vitor, que está nos assistindo, Dona Georgina, minha esposa, Pedrina, acho que Pedrina é lá de perto de Astolfo Dutra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço a todos, de todo o nosso coração, e que possamos estarmos juntos sempre para a glória de Deus Pai. Muito obrigado.